Ontem as pessoas ficaram fascinadas com uma explicação que o participante Gilberto Nogueira, o Gil, deu no Big Brother sobre a relação entre a emissão de moeda, né, a emissão de dinheiro e a inflação. Ele estava explicando isso para outra participante, a Juliette, e as pessoas compartilharam na internet. Eu vou pôr o vídeo aqui, o trechinho do vídeo dessa aula, entre aspas, porque é um vídeo curtinho, tem poucos segundos. Não sei se a Globo vai permitir que o vídeo fique aqui, mas se por acaso eles bloquearem, eu corto o vídeo e a gente prossegue. Mas também vou deixar o link do vídeo no comentário fixado para vocês poderem assistir. Existe uma certa noção de que os bons professores são aqueles que são capazes de explicar assuntos complexos, assuntos às vezes de décadas de investigação, até para uma criança de 10 anos. Então, o que o Gil faz ali, e ele é um doutorando em economia, inclusive essa semana também, ontem, ficamos sabendo que ele foi aceito para fazer o PhD dele em economia numa universidade da Califórnia. Ele já tinha sido aceito para o Texas, mas agora ele conseguiu aquilo que ele queria, né, que é ir para a Universidade da Califórnia. Ele estava ansioso para receber essa resposta, ele não vai saber até terminar o programa, mas de fato agora ele é alguém que trabalha nesse campo e estava se esforçando para explicar esse assunto para alguém que possivelmente não compreende tão bem assim. Esse tipo de comportamento, né, de você entender que nem todo mundo sabe aquilo que você estudou, que nem todo mundo entende aquilo que você entende, é crucial para a comunicação, gente. É crucial para você poder transmitir a informação para alguém. Eu vejo muita gente falando assim, né, quando você vai explicar algum conceito sobre, por exemplo, a tripartição de poderes numa república, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, como cada um desses poderes são independentes, e como é crucial que o executivo respeite a autonomia do judiciário, como a gente tem visto aqui, essas tensões que se dão agora entre o Supremo e o legislativo, e a Câmara e o presidente. Ou seja, quando a gente vai falar esse tipo de coisa, tem gente que diz, ah, mas isso é óbvio, né? E não é o óbvio. Na verdade, o óbvio para uma pessoa é resultado de 10, 15, 20 anos da pessoa estudando aquele assunto, e quem está ouvindo não tem conhecimento disso, né? Eu tinha um professor que era genial lá na filosofia, na Federal do Paraná, que era o Joel. Infelizmente faleceu já, e ele dizia o seguinte, né? Que a filosofia nascia quando, pela primeira vez, um pensador, alguém pegava um objeto e se deparava com aquilo e dizia, o que é isto? Né? E ele era bem cariocão, né? Carioquíssimo, o que é isto? E passava a investigar aquilo que parecia trivial, aquilo que parecia banal, aquilo que parecia óbvio, aquilo que parecia autoevidente muitas vezes. O primeiro esforço da filosofia é justamente esse esforço de se deslumbrar diante do mundo, daquilo que parece ser óbvio. E mesmo esse conceito aqui que o Gil explica, né, da relação entre emissão de moeda e inflação, isso não era óbvio para os economistas, sei lá, 200, 300 anos atrás. Eles têm que observar a realidade, eles têm que observar os fenômenos se dando, coisas que são mistérios para as pessoas, né, que elas não sabiam como funcionava. Alguém vai lá, observa, elabora uma hipótese, eles vão observando isso e constatando se aquilo ali é de fato daquele modo ou não. Por exemplo, esse assunto aqui eu tinha estudado no masterclass que eu fiz com o Paul Krugman, que é um economista norte-americano, e ele explicava de um modo bastante simples também como funciona essa relação entre desemprego, inflação e a emissão da moeda. E isso não é óbvio para quem não é da área, isso não é óbvio para quem não é economista. Quando você tem alguém como o Gil ali explicando, do modo bem humorado dele, nem todo mundo precisa explicar daquele modo, né, um modo mais, sabe, escrachado, não precisa fazer assim, mas o modo como ele se predispõe a ensinar isso para as pessoas, isso é fascinante de fato, porque é a compreensão de que nem todo mundo tem a mesma base de conhecimento, a mesma base de formação, a mesma base de, sabe, de estudo que você. A gente pensa no Brasil, que é um país extremamente desigual, que você tem um percentual ínfimo de pessoas que têm formação universitária e ainda menor de pós-graduação. Pessoas que, muitas vezes, ou não acabaram nem o fundamental, ou só acabaram o ensino médio e não puderam ir para uma universidade, ou não tinham vontade, ou não tinham condições, ou não tinham, sabe, as oportunidades para isso. E quem tem a formação acaba tendo uma visão extremamente elitista da realidade, achando que aquilo que eu sei, todo mundo sabe. Aquilo que para mim é óbvio para todo mundo. E não é. Quem tem filho já deve ter percebido isso, né? Como a criança vai aprendendo coisas que para nós são óbvias, e eles têm que descobrir essas coisas, né? Eles aprendem do zero muitas coisas. Então, por exemplo, mencionar um caso aqui, que é a água virando gelo. Uma criança não tem a noção disso. Nós já vimos esse fenômeno milhões de vezes, né? Você põe lá água
na forminha, põe no congelador e sai gelo. A gente já viu isso muitas vezes, mas uma criança não tem noção. Então, para uma criança, é fascinante esse fenômeno de entender que aquele mesmo líquido se torna um sólido depois, ou que aquele mesmo líquido vira neve, ou que aquele mesmo líquido vira vapor. Isso não é autoevidente. Isso é preciso que alguém pare, ou como diz lá o Joel, né, como dizia Joel, que alguém pare e se indague. O que é isto? O que está acontecendo aqui? De onde surge essa coisa? Por quê? E para isso é fundamental que haja pessoas dispostas a se comunicar com as pessoas na linguagem que elas compreendam e que não pressuponham que tudo aquilo que elas sabem é óbvio para quem nunca teve acesso a isso. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos e eu comecei a ler filosofia, aquilo ali para mim era chocante, era assim, simplesmente era um murro na cara, porque eram questões que jamais haviam me indagado. Eu vou criar uma situação hipotética aqui, né? Vamos supor que você, assim como eu, né, tenha sido criado num lar religioso, né, um lar praticante, católico, evangélico, e durante toda a sua vida você recebe a doutrinação, vamos dizer assim, porque é o termo mais apropriado, na verdade, né? A doutrinação de que você morre e se você foi bom, você vai para o céu, se você foi mal, você vai para o inferno. Então é isso. Essa é a realidade para você. Isso é o óbvio para você, porque você ouviu isso aqui a vida inteira. Toda a sua infância, toda a sua adolescência, às vezes até a idade adulta, é aquilo no qual você acredita. Você foi levado a acreditar naquilo. Então um dia chega alguém para você e fala assim, olha, ó, eu acho, né, eu tenho quase certeza, na verdade, de que a vida não é isso. Morreu, acabou. Que não tem inferno, não tem céu. Você pode discordar dessa pessoa, você pode achar que a pessoa está errada, você pode continuar tendo suas crenças, mas quando vem alguém e te diz uma coisa que, para ela, né, é óbvio que morreu, acabou, aquilo ali te leva, muitas vezes, a pensar, te leva a ou tentar encontrar respostas no interior daquele conjunto de crenças que você já tem, que você passou a vida inteira recebendo, sendo doutrinado, ou te passa a buscar novas informações e tentar investigar. O que eu posso descobrir a mais sobre isso? E, inclusive, isso aí é um dos grandes apelos que políticos, ou partidos, ou grupos populistas adotam. Porque eles sabem que, bem, eles se propõem, na verdade, né, a representar a voz do povo. Então, assim, esse político, esse partido, eu sou a voz do povo, eu represento os seus interesses. E para você representar os interesses do povo, você tem que, no mínimo, se comunicar com o povo. Você tem que poder transmitir para o povo aquilo que o povo quer que você diga. O termo populista, ele tem duas noções, uma pejorativa, uma negativa, de alguém que manipula a população, né, que manipula o povo, e uma outra neutra, de alguém que visa ou que pretende representar os anseios do povo contra um certo grupo, né, contra uma elite. No caso de movimentos populistas de esquerda, essas elites são financeiras, são econômicas, é a burguesia, são os capitalistas. No caso do populismo da direita, são acadêmicos, a imprensa ou outros grupos, né, grupos minoritários, o movimento LGBT, por exemplo, ditadura gaysista, ou judeus, né, como foi o caso do nazismo. Então, assim, é o povo contra algum tipo de grupo que estaria prejudicando os interesses do povo. Basicamente é isso. Na verdade, esse é o movimento populista internacional de diferentes maneiras, né? Recomendo que vocês leiam, inclusive, o texto, o livro do Finkelstein, Federico Finkelstein, que é um estudioso do assunto. Ele tem um livro chamado From Fascism to Populism in History, que ele mostra a progressão desses partidos, desses grupos populistas na história. Então, é isso. Esses partidos, grupos populistas, o que eles fazem é: eu me comunico com o povo, eu expresso os anseios e, por exemplo, citando um populista que é o Bolsonaro, o que ele faz? Basicamente, a comunicação se dá nesses termos. Você não entende de economia? Pois bem, o Bolsonaro também não entende. Você não entende dos problemas e das causas dos problemas e você tem respostas simplórias para a realidade? Pois bem, o Bolsonaro também tem respostas simplórias para os problemas. Você é racista? Você é homofóbico? Pois bem, o presidente também é racista e homofóbico. Então, em vez de criar uma ruptura, né, um abismo entre o povo, né, a população e o representante, eu sei isso aqui, eu sou dotado de conhecimento, eu tenho conhecimento técnico, eu sou uma pessoa que compreende esses assuntos e eu não consigo transmitir para você, o que ele faz é justamente isso. Olha, eu não entendo nada, eu sou aqui um ignorante completo e o que eu faço aqui é arrebanhar mais um monte de ignorante para me seguir. Quando essa ponte, quando essa via de acesso entre o conhecimento e a população se rompe,
Isso abre brecha para aqueles que, de fato, se arrogam esse discurso da ignorância para arrebanhar eleitores. Em grande parte, o esforço de comunicação é justamente esse esforço que faz o Gil no Big Brother nessa pequena aula de economia que ele dá para Juliette. É de você transmitir aquilo que para você é óbvio para alguém que nunca pensou naquele assunto antes, que não teve a menor oportunidade, ou que não teve a base, ou que não teve o estudo para entender aquele assunto. É justamente o esforço primordial da filosofia. O que é isto? Por que que a água vira gelo? Por que que imprimir dinheiro aumenta a inflação? Por quê? Porque essas coisas não são óbvias. Essas coisas não são óbvias. Essas coisas, elas foram... Alguém teve que um dia olhar essas coisas e chegar a essa conclusão. Por quê? E imagino que o fascínio dessa pequena aula do Gil ontem tenha sido justamente por causa disso, porque muitas pessoas que nem sequer tinham pensado sobre esse assunto antes, de repente vê uma explicação tão simples sobre esse assunto e que dá aquele clique. Olha só, talvez não seja tão difícil assim quanto eu imaginava. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, né? Primeiro sobre essa aulinha que o Gil deu no Big Brother lá. O que você acha do modo como ele se comunicou, né? Porque para mim é fascinante de fato também. Assim como para outras pessoas foi, para mim é fascinante você ver alguém que entende do assunto vindo explicar de maneira compreensível para quem não entende. E esse é um esforço que todos nós que trabalhamos com conhecimento, com informação, deveríamos fazer diariamente. Porque a gente não pode pressupor, eu não posso pressupor aqui que vocês tenham estudado filosofia antes. Eu não posso pressupor isso. Seria um erro tremendo, seria um equívoco tremendo. A gente precisa dar as chaves para vocês poderem abrir as portas e, caso queiram, investigar mais, pesquisar mais, estudar mais, mas até isso acontecer é preciso sim mostrar que o óbvio não é óbvio para a maior parte das pessoas. Pelo contrário, se fosse óbvio, a gente não teria tantas barbaridades acontecendo. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um aluno do ICL. Estou dando um curso agora de escrita narrativas lá, a gente vai para a 6ª aula semana que vem, está muito legal mesmo para quem quer aprender a escrever, se tornar um escritor, e também confira meus livros sobre Jesus histórico, O Rei dos Judeus, um romance, e sobre o Bolsonaro, no qual também analiso essa retórica populista do Bolsonaro, essa pretensão que eles têm de enfrentar as elites, e que nesse caso em particular, essas elites são elites intelectuais mesmo, né? O combate do bolsonarismo é contra a inteligência, é contra o conhecimento, é contra a universidade, contra os professores universitários, contra a educação. Então, de fato, é um embate que a gente está perdendo, mas a gente pode contornar em algum momento. Me digam o que vocês pensam, deixa aqui embaixo, joinha e até mais. Tchau!